Apocalipse, capítulo 20, versículo 1. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele para não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Repete comigo: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Escute, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão por ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu, e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Repete comigo: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Diga comigo: palavra do Senhor. O que tem a ver Apocalipse 20 com o Evangelho de João 4? Eu sei que neste capítulo 20 tem muitas revelações, fatos que ocorreram, que estão ocorrendo e que irá ocorrer. Mas uma lição eu quero tirar nesse último versículo. E aquele, diga comigo, sou eu. Esse aquele é uma pessoa. Pode ser eu, se eu não me cuidar, se eu não vigiar. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aquela mulher, ao encontrar com Cristo, eu não tenho dúvida de que aquela mulher tem o seu nome escrito no livro da vida, porque ela teve um encontro real com Jesus, o Senhor. Ela deixou a sua vida e foi anunciar a Jesus, o Messias vindo do céu. E eu quero perguntar nesta noite para a igreja e para aqueles que receberão esse áudio. Os nossos nomes aqui na terra estão escritos em vários lugares. Na Energisa, na Águas de Rolim, na Receita Federal, no cartório, na prefeitura. Está escrito em algumas lojas onde compramos. Mas nesta noite eu quero falar da importância
indagar a nós mesmos. O nosso nome está escrito no livro da vida? Como é que faz para o nosso nome estar escrito no livro da vida? Hebreus 12:14, Paulo nos dá uma dica. Repete comigo: segui a paz com todos. Diga assim: com todos. É muito importante o análise dessa palavra todos. Aquele que te ofendeu, aquele que te machucou, aquele que te deu prejuízo, aquele que te humilhou, aquele que te abandonou, até mesmo o pai que abandonou. Tenha paz com o pai. A mãe que abandonou, tenha paz com a mãe. O marido que traiu, tenha paz com ele. Se der conta de perdoar, amém. A mulher que traiu, tenha paz com ela. Se der conta de perdoar. Porque Jesus disse que o divórcio acontece pela falta de perdão. Se perdoasse, não divorciaria. Mas porque divorciou, não precisa ser inimigo. O apóstolo João, na sua carta, diz: aquele que diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, mentiroso é. Então temos algumas dicas de como o nosso nome pode não estar escrito no livro da vida. Quem vive de inimizade, de contenda, quem não consegue reconciliar, diga comigo: reconciliar. Diga: é reconsiderar. Diga: é reviver de novo com a pessoa. Agora deu uma doutrina diabólica. Não tenho nada contra a Marlene, não, mas não quero ver ela. Não quero falar com ela. Isso não é perdão na Bíblia. Não conversa com ela porque está com ódio, está com raiva, está com rancor. Quando Jesus nos perdoou, Ele não nos expulsou da presença dEle. Pelo contrário, Ele nos trouxe para perto dEle e nos chamou de amigos. Amém? Nos chamou de amigos. Como é que o meu nome pode não estar escrito no livro da vida? Eu te dou uma dica fatal. Não tenho tempo para ler aqui no telão todo o texto de Gálatas 5, 19, 20, 21 e depois de Gálatas 5, versículo 22. Ali está os dois caminhos que eu e você podemos escolher. Se quisermos que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, precisamos viver o versículo 22. Os frutos do Espírito. Diga comigo: os frutos do Espírito. Mas eu nasci de novo, batizei, sou membro da igreja. Mas se eu pratico as obras da carne, de Gálatas 5, 19, 20 e 21, disse e falo que ninguém herdará o reino de Deus. Eu posso ter o meu nome ter escrito, mas ele foi apagado por causa do pecado, por causa da iniquidade. E nesta noite, eu quero dizer que Jesus, Ele é perdoador de todos os pecados. Diga-me: todos os pecados. Ele perdoou o criminoso lá na cruz. Aquele homem já tinha matado muitos. E Jesus perdoou ele e convidou ele para morar no céu naquele dia. O apóstolo Paulo tinha perdido consciência de ter concordado com a morte de Estevão. Jesus perdoou e fez dele o grande missionário em toda aquela terra daquela época. Então Jesus perdoa a todos e nos purifica de toda a iniquidade. Diga comigo: toda a iniquidade. Glória a Deus. Eu quero fechar essa reflexão. A decisão é minha, não é da minha esposa, porque a salvação é individual. É as minhas obras, as minhas atitudes que vai decidir se eu quero meu nome mantido no livro da vida ou se eu quero que ele seja arriscado. Por favor, filha, joga na tela Gálatas 5, 19, 20 e 21. Diz assim, esses 3 versículos é a característica de quem não tem o nome escrito no livro da vida. Ele pode até ter sido escrito, ele pode ter sido batizado, pode ter orado em língua, pode ter expulsado demônio, pode ter curado enfermo, pode ter ressuscitado morto. Porque naquele dia, Jesus diz: não te conheço, vós que praticais a iniquidade. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são 2 pontos. Essas coisas que tiram o nome do livro da vida: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, adoração aos ídolos, feitiçaria, macumbaria,
inimizades, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, gluttonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais lhes declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, o seu nome será riscado do livro da vida. Mas se você quiser que o seu nome mantenha escrito no livro da vida, ouça o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 23. Contra essas coisas, aleluia, não há lei. Se você praticar as obras do Espírito, o seu nome permanecerá no livro da vida.